Estamos ao vivo. Vamos começar hoje nossa live de quinta-feira. Hoje vai ser especial Dia das Mães. Sejam bem-vindos. Vamos entrando aí. Oi, todo mundo. Oi, vamos entrando. Oi, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Lau, oi, todo mundo, boa tarde. Então, gente, hoje é quinta-feira, nós... Hoje é quinta-feira, a gente está fazendo a live toda quinta-feira, às 2 horas, né? Pra gente manter esse contato com as famílias, que era um trabalho que a gente já fazia sempre, isso faz parte da nossa base social do Abraço, que é fazer essa troca com as famílias. Então agora a gente está fazendo de forma online. E hoje a gente quer fazer um especial Dia das Mães. Né? A gente convidou algumas mães, hoje vai ser a primeira vez que a gente vai estar compartilhando com várias pessoas. E para falar um pouco dessa maternidade atípica, oi Lau, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, amor. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo Tá me perfeito, e ouvindo tu? bem? Eu ouço um pouco depois, mas estou ouvindo sim. Tá. Então, vamos chegando. Seja bem-vinda. A gente, aqui é aquela oficina que a gente sempre faz às quintas com com as famílias. A gente hoje está fazendo formato online, toda quinta-feira a gente traz um tema, traz um profissional. E essa semana, como é Dia das Mães, né, nada mais justo, nada mais, né, próprio do que dar a voz às nossas mães, algumas mães diferentes, a ouvir um pouco dessa maternidade atípica. E a gente resolveu partilhar esse espaço, né? Isso faz parte da essência do nosso trabalho lá da Abraço, tá partilhando, ouvindo diversas, né, ouvindo as diferentes vozes nossas das mulheres nossa, né, porque já está apoiando a gente em vários projetos, a gente já tem essa sintonia, todos admiram muito, se inspiram muito no seu trabalho. E aí eu disse, a gente tem que começar com lá hoje, né, já que esse meio online está possibilitando isso, né, esse momento virtual está possibilitando encontro com pessoas, né, que às vezes a gente tem a dificuldade de Pois encontrar é, a aqui. gente tá longe de um jeito e se aproxima de outro, né? Essa semana ainda, né, estou bem feliz com isso. Então, Lau, conta um pouco pra gente, dá uma mensagenzinha aqui. O objetivo desse nosso encontro hoje é passar, né, uma mensagem do Dia das Mães, fazer uma homenagem às nossas mães, né, agradecer também, fazer uma homenagem às nossas mães, principalmente as atípicas, que têm todas as dificuldades, além da maternidade normal, nesse natural, desse período. Né? Então, quero que você fale um pouquinho disso, dessa maternidade atípica, Tá. desse período e dessa semana. Eu acho assim, a primeira coisa que eu fiquei pensando do que tu disse é que a gente, na verdade, a gente tem essa expressão de falar dar a voz, mas a gente não dá a voz para ninguém, né? As pessoas têm a sua própria voz. E as mães atípicas, elas têm a sua própria voz, o que eu acho que a gente está tentando desenvolver, e eu e tu, a gente está pensando muito nisso juntas e projetos, é como é que a gente potencializa essa voz, né? De uma forma coletiva, como é que a gente mostra para cada uma dessas mulheres que têm histórias tão incríveis, que elas têm sim essa potência de falar, de contar suas histórias e que as histórias delas são muito importantes. Então, pensando no Dia das Mães, que é uma data que nos esquece muito, né? A gente não se vê na mídia, a gente não se vê nas propagandas, a gente não é, nenhuma de nós é capa de revista no Dia das Mães, né? Então a gente não enxerga essa nossa maternidade, ela é super invisibilizada. Eu fico pensando que uma das maiores coisas que a gente tem que pensar é como a gente potencializa as nossas vozes coletivamente, como é que a gente mostra essa potência, porque essa potência ela já existe, né? Mas eu acho que é uma que desperta e que consegue despertar a outra e consegue despertar a outra e assim a gente vai indo, assim. Mas para mim é uma data que sempre me faz pensar muito, assim, Jô, sabe? Porque vem ano, vai ano e as coisas não mudam.
A nossa maternidade continua sendo invisibilizada. Eu vejo, continuo vendo pouquíssimas pessoas falando sobre ela, né? E aí fico com essa sensação, assim, até quando? Melhorou? Uhum. Não melhorou o suficiente, né? Quando vai melhorar? O que é que a gente pode também estar fazendo para melhorar, né? Até algumas pessoas perguntaram também, por que vocês vão usar o termo maternidade atípica, né? Por que usa isso uma vez que quer que esteja todo mundo, né, próximo, que quer que a gente estejam todas incluídas na mesma maternidade? Por que que usa esse nome? Por que usa essa nomenclatura, maternidade atípica? Me fizeram essa pergunta essa semana quando a gente estava falando, que eu disse, não, nossa homenagem vai ser para a maternidade atípica mesmo. Porque, e por que não colocar outras mães? Porque eu disse, não, com o nosso espaço a gente quer potencializar isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do termo, por que que a gente utiliza, porque é importante a gente colocar isso. Tu sabe que o meu desejo é que um dia a gente não precise usar, né? A gente Uhum. já conversou sobre isso. É, Assim. é isso. Meu sonho é o dia que eu vou acordar e de repente eu serei apenas mãe. E de repente o João será apenas o João. E vai estar tudo certo, né? Mas isso só vai ser possível diante de um mundo inclusivo que nos olhe e nos dê os mesmos direitos. Então, falar de maternidade atípica hoje é pontuar as nossas diferenças, é pontuar a desigualdade, né? É pontuar que nós não temos os mesmos acessos que as outras pessoas e que as outras mães. E enquanto todo mundo cria essa ideia de que nós somos invisíveis, porque nós não somos invisíveis, a gente existe, né? Nossos filhos existem, nossas famílias existem, nossas histórias existem, mas enquanto nós somos invisibilizadas dessa forma, cabe muito a nós nos fazer visíveis, né? Cabe muito a nós levantar essas bandeiras e contar as nossas histórias e dizer que a nossa maternidade é sim diferente. E sim não recebe a mesma atenção, e sim está faltando direitos, e sim nossos filhos são excluídos. Então, a gente ainda está num momento de muita luta. E para essa luta a gente precisa ainda de alguns nomes, de alguns lugares que sejam nossos. E a gente precisa se fortalecer entre nós. Mas eu realmente espero que essa luta seja para um dia não precisar mais do rótulo, né? E a outra dúvida que eu acho que rola muito é por que que a gente tirou o especial e começou a tratar de outra forma, né? Exatamente. É importante que as pessoas entendam que isso não é uma ideia. Assim, formalmente, o termo pessoa com necessidades especiais, ele caiu, ele não é mais usado, ele não é mais usado como lei, assim. É pessoa com deficiência. Então, e caiu muito numa batalha nossa, né, de ativismo, de dizer que isso não fazia sentido, assim, e que esse termo especial muitas vezes romantiza uma realidade, romantiza uma experiência que a gente não quer que seja romantizada, a gente quer que seja humanizada. Porque quando a gente consegue humanizar, é quando a gente começar a conseguir mudanças, que as pessoas entendam que elas fazem parte, que as pessoas se responsabilizem junto com a gente, que isso não é só nosso. Então, hoje eu falo pessoa com deficiência e a gente acabou adotando um pouco os termos típicos e atípico para poder usar isso também, né? Mas tem pessoas que não gostam. Faz parte, né? E aqui tem várias mães lá do Abraço que estão participando, assim como outras, estavam também ansiosas para te ouvir. E o que é que você pode trazer assim de mensagem para a gente também para esses dias? E conta um pouquinho assim, né? Como é que estão você com o João? Como é que tá vivendo isso aí esses dias em tempo de pandemia? Como é que tá essa? Gente, que coisa, né? Porque a pandemia, para mim, ela funciona como uma super lupa que tá deixando mais evidente problemas da sociedade que já existiam, assim. Então, a gente já é excluído, seremos mais, né? E aí vem algumas coisas assim muito assustadoras até de pensar. A gente está em isolamento rigoroso aqui, eu e o João, né? O João tem uma doença autoimune de base, então ele tem um risco de, se pega a corona, pode fazer uma crise da doença que ele tem ao mesmo tempo. Isso seria extremamente agressivo para o corpo dele. Mas além dessa questão de ser rigoroso esse isolamento em função de saúde, eu me preocupo muito com o que está acontecendo aí fora. Né? A gente está vendo notícias já de alguns estados que estão criando cartilhas para decidir quem recebe ou não respirador, no caso de ter poucos respiradores para muita gente. Né? E aí a gente fica pensando em que lugar estarão os nossos, né? Então, assim, acho que tem tudo isso, assim, é um momento muito delicado, de muitas reflexões delicadas.
Ao mesmo tempo, eu acho que estou melhor do que achava que estaria. Já a gente está o quê? 50 dias de isolamento. Eu É, achava que a gente ia estar completamente fora da casa já. E a gente está sobrevivendo bem, assim. O João tá bem. Eu acho que as crianças têm muito esse reflexo de como a gente tá. E se a gente consegue se acalmar e se equilibrar, eles também, de alguma forma, vão achando um equilíbrio. E uma mensagem para hoje, gente, eu fico muito pensativa sobre as mensagens para hoje. Porque eu sou a pessoa que pensa em coisas que nem sempre são fáceis, sabe? Eu não sou a pessoa que tem um cartão bonito para dar de Dia das Mães, só somos incríveis e ponto final. Eu sou sempre a pessoa que vai querer pensar um pouco mais. Mas eu realmente tenho muito orgulho das mães, sabe? Da maior parte das mães que eu conheço. Eu tenho um imenso orgulho. Eu acho que não somos super-heroínas, mas eu acho que somos seres humanos que estão tentando muito e que se esforçam muito por amor. E eu acho que talvez essa qualidade de sermos tão humanas, tão humanas, tão falhas e ao mesmo tempo tão esforçadas, seja um lugar de muita admiração e de muito orgulho pra gente, né? Eu escrevi um texto esses tempos falando de musculatura emocional, e acho que esse é meu recado para hoje, é nos lembrar nos dias muito difíceis que a gente foi criando com o tempo uma musculatura emocional. Que cada desafio que a gente já passou e cada uma de vocês tem a sua história, os seus desafios que foram passados, foram criando na gente uma resiliência, uma capacidade de achar equilíbrio, de achar força, onde todo mundo duvida que a gente vai achar. Eu tenho certeza que todas temos histórias assim. E então eu queria que a gente lembrasse que a gente tem musculatura. A gente tem musculatura para esse isolamento, a gente tem musculatura para refletir sobre a nossa maternidade. A gente tem musculatura para mesmo que os outros continuem fingindo que a nossa maternidade não existe, a gente tem musculatura para a gente criar essa voz, essa potência coletiva juntas, assim. E eu tô muito nesse lugar hoje, assim. Tô lançando um texto daqui a pouco que, enfim, vai ser falando um pouco sobre isso. Mas eu acho que é isso, que a gente possa se orgulhar da nossa musculatura, daquilo que é real e bem humano, sabe? obrigada. Sempre inspirador. Conversamos já, mexendo tudo aqui dentro. Até compartilhar para quem está aqui, a gente está retomando, né, com o projeto Seja a Voz. A gente vai ter alguns encontros com algumas mães selecionadas aqui do Abraço. E brigadão, viu? Brigadão. Dá um beijão, João. Tenha um excelente Dia Eu das que te Mães. agradeço. Um beijo para sua mãe. A Obrigada gente, por assim, todo mundo aí. gostaria de ficar com você o tempo inteiro, mas, assim, faz parte nossa dar um pouquinho, usar esse espaço para cada uma contar um pouco da sua história, né? Que acho que Claro, é isso que vem aí outras constrói histórias incríveis mesmo. pra gente ouvir. A É isso gente vai aí. conversar com Mara, que é mãe de bem, com Jéssica, que é mãe de Ayla. Aí ela tem gastro, vai trazer um pouco também, né? Porque ela está passando aí no dia a dia. E Poliana da Amar, de Recife também. Então, Vou agradeço ficar a aqui sua para escutar presença. essa mulherada toda. Vou ficar por E aqui. vou. E aí, acho que eu desligo e vou chamar a Tá. próxima. Eu acho que é tu que tem que Obrigadão, me tirar viu? ou sou eu que tenho que sair? Eu nem sei. Ai, eu acho. Deixa eu ver se eu tiro você Deixa eu ver se aqui eu também, que é a saio aqui. primeira vez que a gente Saí. está fazendo compartilhar. Pronto. Bom, gente, foi, como sempre, conversar com Lau é sempre muito inspirador. Ela traz, né, esse trabalho de, de unir, de potencializar a nossa voz também, né? Agora a gente quer chamar Jéssica, que é com, deixa eu chamar aqui a outra participante, Jéssica. Jéssica, você recebeu o convite, a gente vai conversar um pouco agora com Jéssica. Ela é mãe de Ayla. Ayla também tem microcefalia, ela é só um abraço. E Jéssica vai trazer um pouco aqui pra gente. Oi, Gel, me conta como você está. E a Ayla, vamos compartilhar um pouco aqui. Tá aqui, Ayla, linda! tá aqui, tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tudo bem.
Então, me conta, E como estão esses dias? Como está você? Como está esse sentimento aí desses dias aí, né, essa semana, pro Dia das Mães? Essa maternidade, como é que tá, hein, com você? no começo dessa pandemia foi um susto, acho que para todo mundo, né? A gente ter que parar terapia, a nossa rotina que já era um pouquinho corrida e de repente ter que parar tudo do nada, a gente está passando por uma readaptação e a gente fica se perguntando assim, poxa, nossos filhos que são vulneráveis, né? Caso aconteça alguma intercorrência, como a Ayla que está sempre acontecendo, como é que agir nesse momento, né? Como é que a gente vai prestar isso? E ela ainda teve intercorrência essa semana por conta da gastro dela, que está sendo uma complicação um pouquinho para a gente, porque teria que trocar, tá com defeito, e onde troca, E como como é que tá troca. isso? Como é que tá isso para quem tem gastos, tem falado com outras coisas? Passa um pouco aí dessa realidade. Tem locais que fazem a troca Presencial. ambulatorial, né? No ambulatório, Uhum. mas a maioria dos locais é mesmo em hospital. Eu mesmo estava com receio de fazer essa troca em hospital, né? Ter que levar ela no hospital para poder fazer essa troca num momento tão complicado como esse. Infelizmente, a gastro dela, né, teve um defeito, então aconteceram intercorrências clínicas e a gente teve o suporte, né, de Maria Lúcia, né, através do abraço, foi o que deu um help pra gente, um socorro, uma luz, e a gente conseguiu meio que agilizar um pouquinho essa troca via ambulatorial. Mas até então a gente estava meio que desnorteada, eu estava super preocupada em como a gente poderia proceder. E o conselho que eu dou é assim, para quem tem gastro que ainda não está no seu momento de troca, dobrar os cuidados, tomar cuidado para que a criança não puxe e tenha que trocar, né, um bottom de forma emergencial, ter que ir para o hospital e ter assim todo redobrar os cuidados com relação a tudo mesmo. Uhum. Entendi. E vocês estão como aí esses dias? Assim, me conta um pouco, né? Como é que você tem sentido agora pro Dia das Mães? Esse é um Dia das Mães diferente Agora esse a gente ano, né? vai ser um Dia das Mães assim diferente, a gente não vai poder sair para passear, né, neném? A gente não vai poder sair para passear, mas a gente vai fazer com certeza alguma atividade aqui entre a gente. A gente está tentando estabelecer uma rotina. No primeiro mês, a gente fez uma rotina detalhadazinha. Depois de algumas semanas, a gente começou a ficar assim, meio que desnorteado e a gente não queria mais fazer mais nada. Daqui a pouco a gente, não, bora voltar, bora aos poucos tentando, né? A gente teve a ajuda de alguns terapeutas também que davam as atividades, a gente ia concluindo aos poucos. E agora a gente está voltando, né? A traçar uma rotina assim mais tranquila, usando as tarefas de casa como momentos para fazermos as duas, a hora do banho para ensinar duas vezes mais, a hora de comer, fazer de tudo uma brincadeira para ela, né? Uhum. E é legal, é interessante que a gente começa a perceber uma criança bem grandinha. É, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não sabia, né? A gente não sabia e ver o quanto eles são espertos, o quanto eles são comunicativos com a gente, o quanto eles interagem de várias formas, né? Principalmente agora, nesse Dia das Mães, eu fico falando para ela, perguntando, né? Sempre, e aí, ela vai me dar o quê? Qual vai ser meu presente? E ela fica ali toda eufórica, tentando responder do jeito dela. Quando eu falo para ela Uhum. que eu a amo e ela tenta me responder assim, com olhar, a gente recebe esse amor que é em dobro, eu sinto que é em dobro.
gente chegar, ouvir nossa voz e já tá feliz, e já tá sorrindo, e já saber que é a mãe que tá chegando. É muito interessante isso. Hum, não, com certeza. Também tenho visto essas mudanças e também é aquilo, a gente entender que a gente vai desenvolvendo outras capacidades, né? Outras formas de se relacionar com os nossos filhos. E como Maria Lúcia falou, né? Usando a rotina de forma criativa e tudo isso. É, Brigadão, Jéssica. Quero saber o que é que você, assim, o que é que você tem de mensagem para as nossas mães, para outras também. A gente vai conversar também com Poliana de Recife, Mara. O que é que você traz aí para a assim, gente, para esses Dias das Mães, para nossa maternidade, que é tão diferente, né? Tão exclusiva em todos os sentidos. eu queria dizer que a gente poderia tirar de todo esse momento de caos, de preocupação, mas tirar disso tudo algo bom, né? Que a gente tem uma rotina tão puxada, tão corrida no nosso dia a dia, que a gente usa esse momento para poder parar e estar junto com os nossos filhos e aprender um pouco mais sobre eles, e ensinar um pouco mais e sentir um pouco mais desse amor, né? Ter mais tempo mãe, filho e conseguir redobrar tudo isso que a gente sente de forma mais saudável, né? A gente se reinventar. Eu acho que se readaptar é do ser humano e com o tempo a gente vai conseguindo fazer essa readaptação, né, dessa rotina, mas tentar ver o lado bom disso tudo, né? Aproveitar cada segundo com essas coisinhas pequenas que a gente ama tanto e trocar mesmo experiências entre a Uhum. gente, né, mesmo. É isso mesmo. Ressignificar, o convite é para ressignificar todos os dias, né? Para viver Uhum. nessa impermanência sem certezas, mas isso a gente é um pouco escolada, né? Vai aprendendo diariamente com todas É, as demandas dos nossos filhos. Então, esse momento tem trazido muito isso também para mim, né? O estar ali presente e fortalecendo a nossa musculatura, como disse Lau, né? Acreditando que a gente tem lá dentro, vai encontrando formas e recursos para a gente conseguir conviver a cada dia, né? Brigadão, Jéssica. Um beijão em Ayla. legal, São legal. lindas. Brigadão por trazer um pouco aí dessa história, trazer um pouco Jéssica, trazer um pouco Ayla. E eu É, quero convidar Mara. Mara é mãe de Benjamin. E aí eu vou tirar você, ou você sai aqui. eu saio. Maroca, você tá por aí? A gente acabou de conversar com Jéssica, mãe de Ayla. E oi, Mara. Tô chamando Mara aqui Olá, agora. Mara é mãe de Benjamin, tá com a gente também desde o início. E na falta dos nossos encontros pessoais, né, cheios de abraços, de farras, de festa, a gente está possibilitando esse encontro de forma virtual, né? E hoje nada mais justo, nada mais, né, do que a gente encontrar, conversar com mães de diversos lugares, né, as nossas, e dar voz e a gente se vê também, né, Maroca? Seja bem-vinda. Me conte aí, conta um pouco da sua história com o Ben e e desse período todo. Se apresente. eu sou Mara, mãe de Benjamin, esse menino lindão aqui, o bem amado da minha vida. E nossa história é de muita superação, todos os dias. Eu costumo dizer que a gente vive milagres diários e nessa quarentena não tem sido diferente. Benjamin tem paralisia cerebral, teve a síndrome congênita do Zika, vírus também. E conhecemos o abraço em 2016, somos muito bem acolhidos, literalmente abraçados, né, pelo abraço. E aqui eu sou extremamente grata, sempre falo isso, sempre posto isso, porque o abraço foi tudo para nós naquele momento de incertezas, de dificuldades, de medos. Vocês foram super importantes e têm sido até hoje para nós, até esse presente momento. Quanto à pandemia, eu achei uma palavra interessante que
Lau falou, sobre lupa. Eu acho que, de fato, trouxe à tona muitas situações sobre questão de relacionamentos familiares, a questão de lidar com a solitude, né? O momento você com você mesmo, né? A gente, às vezes, não... A rotina está tão automatizada que a gente não sabe nem lidar com as nossas próprias demandas. E como aconteceu comigo também, esse momento de solitude, né? Que eu fico só somos bem eu, trouxe à tona algumas coisas que eram jogadas para baixo do tapete, né? Pela rotina, pela correria, pela demanda, sempre dele. E aí, nesse período, algumas coisas vieram muito à tona. E estou recebendo bastante apoio por parte do Abraço, psicólogo do Abraço. A enfermeira, a Maria Lúcia, também tem nos dado bastante apoio. E tem sido bastante complicado, assim. A gente iniciou a pandemia... não, será que vai durar tanto tempo? Não vai durar tanto tempo, vai ser só um curto espaço. Mas lá se vão 2 meses e chega um momento que bate um surto assim, eu quero ver minha família, eu quero abraçar minha avó. E não pode. Benjamin teve a síndrome do desconforto respiratório ano passado e ele quase morre. Então, ele é extremamente difícil. Então, eu não posso expor, eu não posso sair. E assim, é complicado porque só somos nós dois, então eu preciso sair com ele, eu preciso ir comprar alguma coisa. Tem sido bem complicado esse processo. Por outro lado, tem sido um tempo de descoberta, né? Tem sido um tempo de descobertas, assim, maravilhosas. Dele, assim, de interação, ele tá adorando essa quarentena, ele está adorando. Sorriu o dia todo, ele sorriu o dia todo. Ele tá gostando Gabi também tá adorando. Ele tá amando, tá amando. Acho que por ele nem acaba. Tá. Eu falei isso aqui. Atendimentos também tem ajudado bastante para ele não ficar paradinho. Mas a saúde, principalmente, tem sido muito bom. Eu falo aqui também que Gabi tá adorando a quarentena, tá brincando com a irmã exclusiva, o pai, a mãe exclusivos. E ela só faz rir. Eu disse, você já sabia o que ia acontecer? Parece que sabia. Parece que sabe. Ou quando bate o desespero, porque assim, esses últimos dias tem batido o desespero. Né? A gente depois completa 40, 50 e vai vendo cada vez menos uma perspectiva de acabar ou de mudar. E aí, assim, tem batido esse desespero mesmo. Tem batido esse desespero nesses últimos dias mesmo, né? Então esse momento que a gente, né, conversa, se escuta, fortalece a gente, né? O abraço para quem não está que trabalha em Salvador e a gente trabalha com esse acolhimento com as famílias. E é bom para todo mundo. O abraço só existe porque, né, um escuta o outro e fala, porque é um espaço de fala, é um espaço de troca, é um espaço de acolhimento de todos para todos, não é do abraço para as famílias, mas é das famílias para, né, as famílias é que fazem parte, é que formam a base do abraço, com as famílias, com as crianças, e principalmente com as histórias. Né? A ideia hoje é exatamente trazer as histórias de cada uma, como a gente está, e trazer um pouco dessa maternidade atípica, né? Como sei lá, a gente tem uma diferença muito grande na maternidade, porque exigem as coisas a mais da gente, né? Não que todas as maternidades exigem da mãe, mas é uma... Nara. Voltou agora. Agora sim. De dificuldades, de desafios, tem desafios diários muito grandes, né? Então, a gente quer hoje valorizar e reforçar, né? Fortalecer a nossa capacidade de amar, de conseguir fazer mais por nossos filhos, pelo outro. Eu estou ouvindo um pouco barulho de vento, acho que em Mara. É aqui? Acho que é pouco. Assim. Melhorou? Oi.
Então é isso, Melhorou? Maroca. Quero saber assim, manda mensagem aí para todas as mães, como é que estão aí até as outras, né? As outras mães que você mora perto também, o que é que você traz aí um pouco né, dessa realidade do que a gente está vivendo. Acho que é um tempo mesmo de a gente se encontrar, de nos encontrarmos com nós mesmas como mulheres, né? Pelo menos para mim tem sido assim, porque nesses 4 anos eu tenho sido exclusivamente mãe de Benjamin e a Mara não existe até então. Então, é preciso a gente se relembrar, né, quem somos, né, como mulheres, porque além de mães, né, o Feliz Dia das Mães, eu considero o meu dia todos os dias, porque eu sou mãe exclusiva todos os dias do ano, com extrema dedicação, 24 por 48. Então, é um dia de se comemorar, mas para mim são de fato todos os dias, né? A questão da nossa maternidade, mas é um tempo de nos descobrirmos, né, como mulheres, nos reencontrarmos como mulheres e aproveitar com eles, no caso com eles, a gente aproveitar cada instante para avançar um pouco mais, para descobrir novos pontos de relacionamento com eles, descobrir novos pontos de comunicação com eles, né? Aproveitar esse tempo com detalhes que muitas vezes a gente se passa no decorrer do tempo por conta da rotina. Um olhar diferente, um movimento de braço diferente, um movimento de um sorriso diferente. Então, aprimorar a comunicação, melhorar a alimentação. Então, a gente tem... não tem de todo ruim, né? Essa quarentena, a gente tem que aproveitar, né? Olhar o copo cheio ou o lado cheio do copo, né? Não olhar somente o lado vazio do copo. Então, é um tempo de a gente aproveitar. O que a gente pode tirar de bom disso? Acho que é muito nessa vibe. E desejo a todas um feliz Dia das Mães, né? Que aproveitem suas crias mais ainda, né? Mas que, acima de tudo, se reencontrem consigo mesmo. É essa a minha dica. Obrigada, excelente, Maroca. É isso mesmo, a pandemia tem colocado a gente para dentro, né? Para dentro de casa, para dentro dos nossos relacionamentos e para dentro da Exatamente gente. isso. E diante de tanta, né, de tanta coisa que está acontecendo aí fora, de tanta desigualdade, de tanta desunião, né, a gente precisa fortalecer, né, internamente para poder estar fazendo, né, a diferença dentro da gente e nos nossos também. Às vezes a gente percebe que a gente Obrigada. nem suporta lidar com essa, né? Esse se reencontrar, né? Seja com relacionamento, seja consigo mesmo, a gente não está pronto, né? Mas a gente precisa dar esse passo. Porque é difícil, tem coisas que não são tão legais de serem vistas, mas são É importantes de muito, serem mas acolhidas, né? É importante é acolher verdade. o que é bom e o que é ruim, porque, né? Nem só Mas não de adianta jogar para debaixo do perfume tapete, existem né? as rosas, exatamente. Tem É que bom também trazer a gente se furar com espinho e abraçar tudo para É, poder seguir, é viu? verdade. Obrigadão, Maroco. Ô, bem, que saudade de bem. Feliz Dia das Mães para todas. Você também. Beijo, Jô. Tchau, todo mundo. Eu tiro, você sai aí, como é? Pronto, agora eu vou chamar a Poliana. Poli, você tá aí? Da Mar. Hoje a nossa live está sendo compartilhada com mães, né? Hoje é uma live especial, Dia das Mães. Então, assim, nada melhor do que escutar um pouco a história de cada uma. Vou chamar a Poliana agora. Oi, Poli. Seja bem-vinda. Oi, Poli, tudo bom? Oi, minha linda, Seja bem, saudades. saudade, seja bem-vinda. Obrigada pelo É, convite, viu? então, estamos aqui, né? Para quem não conhece, aqui, tá? Nós estamos no Abraço toda quinta, estamos fazendo a live. Nossas reuniões presenciais, cheias de abraços, transformamos em live através do Instagram, mas mantendo o mesmo horário, para manter esse diálogo com as famílias e como está aberto para quem quiser, né? Sejam bem-vindos. Que E aí, bom. o que eu estava comentando com o Lau, essa pandemia nos afastou de muitas pessoas próximas, né? Mas também uniu pessoas distantes, né? A É gente verdade. pensava em encontro, pensava em isso, e agora, né? Basta uma ligação e ligar, a gente já consegue estar perto.
Verdade, Então, Joana. o objetivo hoje é que falar um pouco dessa maternidade e se apresentar, cada um contar as histórias, né? Porque nossas vidas são feitas de histórias e a maternidade é típica ainda mais histórias diárias e sempre. Então, a gente conversou, não sei se você está desde o início com lá o patrão que trouxe, né, todas aquelas questões da maternidade atípica. A gente conversou com Jéssica, que é uma mãe lá do Abraço, mãe de Ayla, e Nara também, que é outra mãe, que é mãe de Benjamin. Os dois foram vítimas também do Zika, assim como eu. Conta um pouco sua história. Seja bem-vinda ao nosso espaço aqui do Abraço. Obrigado, ouvi as meninas, amei ouvi-las, né? É muito bom você poder se identificar com a fala de cada uma delas. Então, eu vou me apresentar como mãe de Pedro, né? Eu sou Poliana Dias, mãe de Pedro. Ele tem 22 anos, tem uma síndrome rara chamada cri do chá. Dentro da síndrome, ele tem a patologia da microcefalia, que não é pela síndrome congênita do Zika vírus, mas que traz todas as anomalias de uma síndrome já no grau de raríssimo. São 20 patologias dentro de uma única síndrome. Então, eu digo assim, se é para entender de pessoa com deficiência, então veio Pedro, porque ele passeia desde a microcefalia até envelhecimento precoce, no autismo, TDAH. Então, a gente sai fazendo assim um doutorado em ser mãe rara, como eu digo aqui na AMAR, né? Então, ser mãe rara é muito difícil, mas também muito feliz. A gente procura sempre olhar a raridade dos nossos filhos e a raridade das nossas vidas com muito amor, né? Porque é isso que ele nos mostra a gente, né? A cada dia. Pedro, ele tem 22 anos e ele veio transformando e me ensinando de uma... Na verdade, nós somos de uma outra geração, né? De uma geração que eram completamente invisíveis. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, esse isolamento social, esse distanciamento, eu já vivia um tempo atrás, quando o Pedro foi diagnosticado. Todo mundo se afastou de mim e eu fiquei praticamente sozinha, eu, meu esposo, cuidando de Pedro. Então, nós vivíamos praticamente isolados do mundo e da sociedade até a fundação da AMAR, que é a associação que eu fundei, a qual estou presidente até agora, né? Então, a AMAR, ela tem 7 anos, mas nós estamos, assim, nos reinventando e nos reencontrando como pessoas diante de toda essa quarentena, esse isolamento social, né? Mas é muito bom, eu sou muito feliz em ser mãe de Pedro. Na verdade, me sinto realmente privilegiada e comemoro esse Dia das Mães como um dia de presente para a minha vida, apesar que muitas pessoas elas só enxergam a dor da deficiência, né? Tanto na sociedade quanto no nosso próprio meio, né? De mães que não entendem e não respeitam a deficiência do filho e não se aceita e não aceita o seu filho, né? Mas o que eu digo nessa tarde aqui e o que me movimenta a minha vida e a partir desse momento da aceitação, quando eu aceitei Pedro como ele é, com todas as deficiências que ele tem, que são mais de 20, com todas as suas particularidades, eu pude entender que ali existe um ser humano extraordinário, que nossas mentes, que ditas normais, né, como a gente gosta de dizer, normal, pessoa com deficiência, a pessoa é normal, não consegue chegar, não consegue entender a grandiosidade de uma pessoa com deficiência ou de uma mente de uma pessoa com deficiência, porque eles são extremamente puros, né, e verdadeiros. Então, quem consegue ser 100% verdadeiro? Quem consegue ser 100% leal? Eles conseguem. Não tem como enganar ninguém, eles são o que eles são essências de verdade, de amor, de justiça. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais a aprender, e eu tiro isso para a minha vida, eu aprendi muito mais com Pedro do que ensinei. E é uma troca de aprendizado, de ajuda, de auxílio. E uma coisa muito difícil para mim nessa quarentena foi pensar, Joana, que eu ia ficar longe e isolada novamente das mães, né? Assim, porque as mães elas me trouxeram uma sensação do pertencimento. Agora eu pertenço, eu sou, né? E aí quando a gente se afastou, eu disse, como é que eu vou viver tudo isso novamente? Tenho medo, né? Da invisibilidade, do distanciamento social. Só que a gente começou a se reinventar nos grupos de WhatsApp de uma maneira
que é extraordinária. A gente, na verdade, não consegue mais nem ter tempo para fazer outra coisa se a gente for ficar respondendo e conversando e se Igual, autoajudando, né? igual aqui, igual. Igual, né? Então, assim, Igual. eu fiz aniversário agora há pouco e pude perceber que não ficou diferente do que era pessoalmente. Eu tive tanto carinho quanto se nós estivéssemos juntas, entendeu? Então, assim, eu pude entender que não importa mais se o distanciamento é obrigatório ou é um distanciamento que a sociedade impõe a gente, o importante é que a gente se encontrou. Esses grupos, o qual você administra aí e é presidente, o qual eu sou presidente aqui, eles nos traz essa sensação de que agora sim, agora nós somos quem somos e para onde nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem são os nossos, nós conseguimos entender, né, essa aliança, esse amor que nós temos uma pelas outras. É muito, muito, muito bom. Assim, eu considero como da minha família, né? Mesmo as mães, apesar de toda a saudade de ter o abraço, né? De abraçá-las, de cuidar um pouco, de ser cuidado, mas eu tenho certeza que eu não estou sozinha. A certeza que eu tenho é que elas me amam e que eu também as amo muito e qualquer dificuldade, uma está para ajudar a outra. Isso é muito lindo de ver, muito difícil de ver também, né? Antes da AMA eu não presenciava esse amor, mas depois da AMA eu consigo entender o que é o significado da palavra amor. Não deixa tu falar, Só né? amor, mas não, mas aí eu estou aqui só para ouvir sempre. Mas é o amor que vai, a ligação de irmandade que temos entre nós mulheres, né? Que a gente precisa resgatar isso. Entre as mulheres a gente Isso. consegue se fortalecer e quando a gente se une, encontra nosso amor nas outras, aí o mundo se transforma. Eu acredito muito nisso, Exatamente. Eu principalmente nesse acredito momento também, em que as Joana. mulheres. E me conta, Mar, como é que vocês estão? Porque a gente aqui no Abraço, a gente faz os atendimentos, faz as reuniões online, ou as reuniões presenciais, que hoje mesmo seria um dia de festa, quinta-feira, Dia das Mães. E a gente faz os atendimentos lá, né, de reabilitação. Aí agora a gente está fazendo alguns teleatendimentos, tentando fazer atendimento através, Só né, um de minutinho. Joana, videochamada. só um minutinho que o Pedro tá chegando aqui na área. Vê se rapidinho. Deixa eu só responder ele aqui. Ele tá atrás do pai dele, né? Papai tá trabalhando, daqui a pouco ele chega, tá bom? Pega o Udi lá pra mamãe. O Udi, pra gente mostrar as amigas. É assim, né? Eu tô com ele o tempo todo. Nós estamos 100% de quarentena. A AMA, ela só tá funcionando através dos grupos do WhatsApp, nas redes É sociais. igual, A gente não está conseguindo fazer nenhuma reunião online, porque nós começamos uma campanha. A gente começou a perceber, Joana, que nós já somos invisibilizados de todas as formas, né? Assim, diante da sociedade, a invisibilidade é muito grande. Então, quando surgiu a pandemia, se falava muito das dificuldades com os idosos, com as pessoas de mais idade, pessoal com e esquecer deficiência. completamente das pessoas com doenças raras e deficiências graves. Então, assim, nem a mídia falava, nem a Secretaria de Saúde. E aí entregaram nossos filhos, como sempre, né? A responsabilidade sempre da mãe e do cuidado. E disseram assim, ó, vai lá e cuida e se isola, mas não entenderam que uma criança com autismo severo, porque Pedro tem um autismo severo, para ficar trancado dentro de uma casa, mudar toda uma rotina de uma hora para outra, iria ter seus surtos, iria ter suas crises, crianças que convulsionavam sem ter a medicação para pegar. Então a gente foi começar a trabalhar essa conscientização. Não sei aí como é que está no estado da Bahia, mas aqui no estado de Pernambuco a gente já conseguiu avançar em algumas coisas, mas todas essas coisas foram nós que listamos ali, fizemos todo um planejamento para a Secretaria de Saúde, tanto do estado quanto do município. Então isso é um desgaste muito grande para nós, que somos ativistas da causa, para as mães, essa incerteza do cuidado, né? Eles não sabiam cuidar das pessoas com doença rara, principalmente das pessoas com deficiência intelectual dentro de uma casa trancada, e também não dá suporte à mãe. E aí agravou-se mais ainda, porque eu sei que você conhece a nossa realidade, mas 70% das mães elas vivem sozinhas. Como é que elas vão comprar alimento? Como é que elas vão atrás da farmácia do estado? Como é que elas se providenciam se elas precisam levar os filhos junto com elas?
e os filhos são de alto risco e corre o risco desse, né, de se contaminar. Então, a gente começou a fazer uma força-tarefa para que essas mães evitassem sair um pouco mais de casa. Então, a gente fez campanhas para alimentação, leite e fralde, e a gente está nessa batalha para ver se a gente diminui. Porque eu acredito que se essa mãe ela não vai se preocupar com o que ela vai comer, com o que ela vai ter em casa para o seu filho, ela vai se preocupar psicologicamente em ter assim, saúde mental para lidar com toda essa realidade, né, que nós estamos passando agora. E acaba que o grupo e nossa união, nossa força juntas, uma dá o suporte à outra, né? Então, isso facilita um pouco essa rotina, mas na verdade nós somos lançados à sorte, né? Assim, Roberto Carlos. É. Nós fomos lançados à sorte e cada um por si. Joana, Pedro quer dar um oi. Oi, É porque Pedro. Roberto Carlos vai cantar domingo, Tudo né? Ah, E ele ele tá adora. aqui. Senta aqui um Ele pouquinho, gosta. mamãe. Tá, mamãe vai terminar Ele aqui com gosta. tia Joana, hein, fala. Depois você canta Roberto Carlos pra ela, tá bom? Então, o Pedro é enorme, né? Como vocês podem ver. Depois você canta, tá? Deixa a mamãe terminar com tia Isso. Joana aqui. Vai fazer um show ali pra mamãe ver na televisão? Vai. Depois mamãe grava. Então, eu digo que a gente assobia e chupa cana ao mesmo tempo, né? Para fazer as coisas, para ter as Faz coisas. tudo. Faz um monte de coisa. Viu? Obrigadão. Olha, a gente também está aqui na mesma. Fizemos uma atividade, uma doação de cestas básicas. A gente vai começar uma outra campanha também de cesta básica, fralda, material de higiene. E estamos tentando através da força da rede, né? A gente tem que entender que é muito importante que a gente esteja unida, que a gente esteja fortalecida para poder formar essa rede de apoio para fazer que as coisas, que medicamento chegue, ou né, que chegue medicamento, que chegue atendimento. Aí, né, fazendo essa nossa unidade. Viu? E uma mensagem aí para o Dia das Mães. Tem várias mães aqui da Mar, né, que acho que queriam te ver também. Eu disse, Tem meu alguns povão vai me dar uma abraços. força, porque Então, eu eu não sei sou que muito de live, elas né? e aí, manda mensagem aí para todas as mães. Então, eu queria dizer que, como eu comecei, né, falando contigo, que essa ser mãe de uma criança com deficiência ou uma doença rara, ou seja lá de que forma você queira se identificar com essa figura de ser mãe, é você aceitar. Aceita a tua maternidade, segura ela no colo, deixa ela florir dentro de você, deixa ela viver dentro de você. Sabe? Sem nenhum atropelo, sem nenhum tropeço, só recebe essa maternidade, porque ela vai te ensinar passo a passo. Eu costumo dizer que Pedro, ele transformou a minha alma e me ensinou o que é o amor. Então, a gente fala muito de amor, mas a gente pratica muito pouco amor. Então, vamos deixar que esse Dia das Mães a gente consiga praticar mais o amor e a aceitação, sem reserva, sem julgamentos, só amando e se entregando. É o amor, porque ele já está aqui, né? Porque ele ama Roberto Obrigada. Carlos e ele está Ótimo. esperando ansiosamente que o Roberto Carlos cante no Dia das Mães para ele, né, filho? Ele vai cantar aí esses dias. Vai ter algum dia aí de Roberto Carlos. Vai, domingo. Viu? Obrigadão, Polly. Muita força para vocês. Muitas bênçãos. Tudo de bom aí pro trabalho de vocês. Obrigado, foi uma Obrigada. honra participar aqui com você. Obrigada. Obrigado, sou super Você tá admiradora do seu trabalho. Fica com Deus. Feliz Dia enorme das de Mães. vocês. Obrigada. Estamos juntas. Obrigada. Deixa eu. Bom, passou. Deixa eu tirar aqui. Passou bem rápida a nossa live. Passou bem rápido escutar um pouco de cada história. A gente já está perto de finalizar aqui. Quero agradecer e mandar para todas as mães que estão aqui, né? Reunir todas essas mensagens
que a gente se fortaleça, que a gente consiga se acolher, né? Primeiro como mulheres, com todas as imperfeições, né? E acolhendo tudo que tem, né, de melhor para a gente, que a gente dá, né? Que a gente é, recebe esse presente que é ter um filho, né? Independente da deficiência. Muito obrigada a todas as mães, que esse amor a gente se renove a cada dia, que a gente tenha força e para poder caminhar continuar nessa jornada. Porque ser mãe não é fácil, mas é inspirador e renovador, né? A cada dia a gente enxerga mais força dentro da gente quando a gente é mãe. E quando a gente tem um filho com deficiência, isso só se potencializa por conta de todas as diferenças que acontecem. Então, em especial as nossas mães atípicas, um grande beijo com muito amor, muita força, muita resiliência, muita paz, muita sabedoria, para que a gente consiga é, viver a cada dia esse amor dos nossos filhos. Obrigada. Está para finalizar. Se alguém tem alguma pergunta, só obrigada a todo mundo. E só a live vai ficar gravada por 24 horas. Eu acho que agora fica até pelo IGTV, né? E só reforçando os apoios institucionais aí da ONG do Abraço. Acompanhe nossas redes sociais, né? O nosso site também tem as informações, principalmente para os associados, mas acompanhe as nossas redes sociais. Os nossos vídeos, a gente colocou ontem um vídeo de Verena, tem um vídeo de Carmen, de Graciela, então, de fisioterapia, terapia ocupacional, de fono. Então, todos os vídeos estão no nosso Instagram, tem o nosso site. Não esqueçam da vacina, a gente vai estar saindo com uma mensagem aí agora, que a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde vai estar fornecendo essas vacinas. Não esqueçam da vacina e vamos sobreviver a esse momento. Juntas fica mais fácil. Quando a gente sabe que tem essa rede de apoio, que a gente tem umas às outras, né, fica mais leve, torna essa jornada um pouco mais leve, muito mais leve. Muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês e pela unidade que a gente faz através dessa diversidade. Obrigada, obrigada, Verena, Mara, Lau, todo mundo. Acho que tem alguma questão aqui. Pronto. Valeu, gente. Beijão.